a Bíblia de vocês, Salmo 50. Eu vou começar com o versículo 23, que diz assim: Quem me oferece a sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a minha salvação ao que anda nos meus caminhos. E aí eu fiquei, como eu estava vendo sobre ofertas e sacrifício, eu falei, vou ver lá sobre Caim e Abel, vou ler aquele versículo de novo, vou dar ver o que Deus tem de novo para falar comigo. E eu fui ler em Gênesis 4, versículos de 3 a 4, fala sobre a oferta de Abel e de Caim. E diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, Caim separou alguns. Tem umas versões que falam assim: Caim separou parte do fruto da terra e fez uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, na nossa língua, quando diz assim, por sua vez, quer dizer assim, diferentemente do que eu estou falando, Abel, diferente de Caim, por sua vez, ofereceu algo diferente. Então fala assim: Abel, por sua vez, trouxe as primeiras crias do rebanho e da gordura deste. Quando eu era criança, que a gente ia na escola dominical, quem teve EBD, Escola Bíblica Dominical, sabe bem e já viu essa imagem. Sempre quando aparecia essa história de Caim e Abel, aparecia assim, Abel com altar cheio de frutas. Frutas de tudo quanto é tipo ali. E aparecia Abel adorando ao Senhor no altar com uma ovelhinha, indicando que Abel ofereceu o animal, que era o que ele criava, e Caim ofereceu frutos, que era o que ele criava. Aí eu sempre tive essa imagem na cabeça, a imagem de Abel e um cordeirinho assim. Mas, gente, lendo esse versículo de novo, eu não sei qual era o tamanho do rebanho de Abel. Eu não sei se Abel tinha 10 ovelhas. Eu não sei se Abel tinha 50, 100. Eu não tenho ideia da quantidade de ovelhas que Abel tinha. Mas a Bíblia está dizendo que Abel ofereceu as primeiras crias do rebanho dele. Ou seja, se Abel tivesse 10 ovelhas parindo, foram as 10 ovelhinhas, as primeiras crias, foram as 10 que ele colocou no altar. Você há de convir comigo que isso dá muito trabalho? Não dá trabalho? Caim e Abel, não fala que Adão e Eva estavam ali orientando, porque eles já eram adultos. Eles, desde criança, foi algo aprendido, levantar um altar de oferta ao Senhor. Foi algo que eles aprenderam. E se tem uma coisa que a gente escuta falar, e quando a gente vai ler na Bíblia, quando fala de altar, oferecer a Deus uma oferta, um altar, sempre tem derramamento de sangue. Sempre tem o derramamento de sangue. E eu tenho certeza que ele, desde criança, quando Adão e Eva ia fazer os seus sacrifícios para pedir perdão para Deus, para oferecer, para chegar até a presença de Deus, havia ali sacrifício de animais. E tinha ali e várias pessoas, já ouvi pessoas falando assim, Deus não aceitou a oferta de Caim porque não teve derramamento de sangue. A gente reduz Deus num tamanho que não cabe. Não foi por causa de detalhes, de rituais. Foi por causa da atitude do coração. Os dois foram ensinados a entregar sacrifício. Só que um entregou parte e o outro entregou tudo. Quem tem boi, quem tem costumado mexer com fazenda, sabe o que é a alegria de um novilho,
de um garrote, de um bezerro. É a alegria daquele fazendeiro quando as vacas começam a parir, quando as ovelhas começam a parir. Isso é dinheiro, gente. É dinheiro. É uma alegria isso. Então, quando diz... Porque Deus... A gente acha que Deus está preocupado com o tanto que a gente vai ofertar, com o jeito, com o ritual, a gente acha que Deus está preocupado com a forma. E se você for ver o Salmo 50, no Salmo 50 é maravilhoso, que quando ele fala assim do 8 ao 13, Deus fala assim, eu não preciso da obediência de vocês. Assim, para eu ser Deus, eu não preciso da obediência de vocês. Se você for ver Salmo 50, a partir do versículo 8, diz assim: não te repreendo pela falta de sacrifício, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gados aos milhares na colina. Conheço todas as aves das montanhas e répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, eu não pediria para você. Pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Então, ele fala assim, por acaso eu vou comer a carne do bode, a carne dos touros e o sangue dos bodes? Deus estava dizendo, esse é um salmo de Asaf ali, e ele estava falando assim, olha, o que Deus quer de mim e de você é uma entrega. É uma entrega. No versículo 14 do Salmo 50 fala assim, como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então, o que Deus quer de mim e de você é olhar para... Quando você olha para a sua situação e vê que você não está entendendo nada, você confiar que Deus está no controle. Você conseguir ser grato. E gratidão no meio de luta, no meio de batalha, no meio de dor, exige da nossa parte um sacrifício, porque custa. Então, se você ler a história de Caim e Abel, Caim pegou parte. Foi algo de última hora? Ou uma viagem de última hora? Você sai catando as coisas pela casa, coloca na mala, quando você chega lá, teve muita coisa que você esqueceu de levar. Quando você vai pegar, você pega parte das coisas. Você pega algumas coisas. Já Abel, eu fico imaginando que Abel já entregou as primícias para Deus antes de ter ela nas mãos. Aquelas ovelhinhas, fala mojar quando é animal, tem um outro nome que fala, mas elas estavam ali com seus filhotinhos na barriga, né? A gravidez da ovelhinha. E Abel falou, essa primeira aí, essa primeira tropa que vai chegar não é minha, é de Deus. Foi pensado. E olha, eu não sei quantas vezes ele teve que ir para poder colocar ali essa primícia. Mas essa também foi primícia. Isso aqui foi a primeira. Então, pegou as primícias. O que Abel entregou foi as primícias. Foi difícil. Teve ali, ele teve ali, abriu mão de todo o conforto, porque eu quero demonstrar para Deus o quanto eu amo. E a atitude de Abel, sabe, de entregar tudo, e é isso que eu quero, que Deus falou muito no meu coração hoje, sobre obediência, sobre gratidão. Sabe, às vezes você tem orado tão pouco, porque você fala, eu não tenho o dom da oração. Você entrega para Deus parte do seu tempo, e Deus quer que você ore sem cessar. Deus não escolheu algumas pessoas no mundo para serem guerreiros de oração, todos nós somos guerreiros de oração e todos nós temos essa oportunidade de estar na presença de Deus sem cessar. Mas nós entregamos parte. E a outra parte nós ficamos reclamando e falando mal dos outros. E participando de conversas
aleatórias e vendo coisas, ouvindo coisas que nos afastam da presença. Porque entregamos parte e Deus quer tudo. Esse foi o X da questão entre Caim e Abel. Abel demonstrou desapego por tudo que ele tinha. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Outra coisa é dízimo. Dízimo e oração me veio na cabeça sobre quando eu estava lendo esse texto. Porque assim, ó, o dízimo, ninguém vai na tua casa cobrar se você está dando dízimo ou se você não está dando dízimo. Isso é algo particular de cada pessoa. Lá na igreja, o pastor não fica com a canetinha, você deu dízimo, entra. Não deu? Não pode entrar. E a oração também é algo que ninguém te fiscaliza. Então, você faz o que você quer. Ou você entrega, diz para Deus, tudo que eu tenho é do Senhor, que foi o que Abel fez. Todo o meu lucro dessa safra de novas ovelhas é tua, pertence ao Senhor. Não porque Deus precisa, mas Abel necessitava expressar ali a gratidão dele. Se você for ler o Salmo 50, do 16 ao 20, diz assim: o problema da pessoa, da oferta, é que as pessoas ficam, elas dão parte, não desapegam das coisas e não se entregam totalmente a Deus, né? Aí fala assim: entretanto, de que te serve repetir sem fim meus preceitos e terem nos lábios a minha aliança? A gente fica falando que crê em Deus, que adora a Deus. Tu que detestas a minha disciplina e das costas para as minhas palavras. É só vir em dificuldade, só vir em tempestade, a gente começa a questionar, começa a reclamar e virar as costas para Deus. A gente fala, não adianta. Salmo 73 para vocês lerem depois. A revolta de Davi, do salmista de Davi, não, acho que não foi Davi, foi outro salmista, que estava falando que ele conservava ele puro no caminho, mas via os outros se dando bem e ele se dando mal. Aí fala assim, de que adianta, no Salmo 50, Asaf está dizendo aqui, que adianta a gente ter todos os preceitos na boca, a gente dizer que adora a Deus, que ama a Deus, só que quando vem o dia mal, a gente não é grata, a gente não consegue dar para Deus uma gratidão por aquele momento, porque sabe que não está entendendo o que está passando, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e tudo que está acontecendo na sua vida vai cooperar para o seu bem, vai se transformar em bem na sua vida. Então fala assim, você detesta a minha disciplina, e você dá as costas para as minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com o adúltero te misturas alegremente. Solta facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra o teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Então, é esse tipo de sacrifício que Deus abomina. Você entrega parte do seu tempo, você está na presença, você está adorando, só que você não obedece. Você tem falado mal das pessoas. A oportunidade que você tem para falar mal do seu marido, do seu filho, do seu pastor, falar mal do seu irmão, da sua sogra. E o que adianta estar diante do Senhor, oferecendo sacrifícios, dizendo que o ama, mas a sua vida, o seu comportamento, não tem nada a ver com uma vida de gratidão e obediência. Então, no Salmo 50, o versículo do 16 ao 20, Deus quer nos proteger, mas as nossas escolhas nos lançam fora da presença dele. É o que a gente decide fazer. Adorar ele de palavra, de boca, mas de atitude a gente não faz. Esse dia eu estava lendo um testemunho, o rapaz falou assim, olha, se fosse hoje na época do rei Dario, que o Daniel foi jogado na cova dos leões, eu não ia correr esse risco. Porque às vezes eu nem lembro de orar. Eu esqueço de orar. Quando eu vou dormir, no outro dia que eu lembro, ontem eu nem orei. Eu não ia correr o risco de ser preso. Isso é muito triste de você ouvir de alguém que conhece a Deus, de alguém que se diz conhecer a Deus. Então, no Salmo 50, versículo 23, terminando o versículo, está acabando o versículo, terminando esse capítulo, diz assim,
Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a minha salvação ao que anda nos meus caminhos. Então, não adianta você oferecer ofertas, oferecer sacrifícios a Deus se você não obedece. Se você não tem gratidão, uma gratidão, não essa gratidão que o mundo prega, que o mundo fala, uma gratidão que foge da realidade, que foge, é uma gratidão que às vezes a pessoa fala que tem para poder atrair coisas boas, não é uma gratidão consciente. Não foi fácil para Abel pegar as primícias. Eu não sei se ele tinha empregados que ajudou ele, mas custou, foi planejado, foi uma entrega. Custou para Abel isso. E foi algo planejado, foi algo estratégico, ele ofertou. Então eu não sei se foram 2 ovelhas, eu não sei se foi 3, se foi 50, eu só sei que Abel entregou o futuro dele e disse: aqui está o meu futuro lucro, está tudo na sua mão, eu entrego porque eu confio na tua provisão. Assim como o Senhor proveu para os meus pais até aqui, eu quero dizer para o Senhor que eu sou muito grato. Eu sou muito grato e eu estou aqui trazendo a minha gratidão e eu estou obedecendo. Se você for ver todos os ritos o ritual de que era exigido num altar de oferta, de um holocausto, Abel obedeceu. E Caim desobedeceu. Então, por que Deus não obedeceu? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? Não foi porque Caim deu fruta e o outro deu ovelha. Foi por causa do coração, da motivação do coração. Ele fez tudo mais ou menos. Deus não quer que você entregue seu tempo para ele mais ou menos. Deus não vai deixar de sustentar o mundo porque você está servindo ele de qualquer jeito. Deus não vai deixar de sustentar o pastor que ele chamou para a sua igreja. Deus não vai deixar de suprir as necessidades da igreja porque você não dá o dízimo, porque você não dá a oferta. Quem chamou o pastor para esse ministério, quem chamou a igreja, é um chamado de Deus. Então, ele chama, ele assume a responsabilidade. Pode conversar. É claro, tem igrejas que usam o dinheiro de maneira errada. Eu não estou falando dessas igrejas, estou falando da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não tem placa. É a igreja de Cristo. Você pode conversar com qualquer pastor da igreja de Cristo. Ele vai falar que nunca teve falta de nada. Quando você chegou nessa igreja, o pastor dessa igreja, ele já era sustentado. A igreja já andava sem você. Se você morrer hoje, essa igreja não vai fechar as portas porque você morreu. Então, Deus não precisa da nossa obediência para ele ser Deus. Mas nós precisamos ter a honra e o privilégio de obedecer a Deus para participar da mesa. Porque as nossas escolhas de desobedecer a Deus nos afastam da mesa. E a mesa cura, a mesa transforma, a mesa resgata. Para de achar que você não tem o dom de orar. Oração não é um dom, é uma ordem, é um princípio. Mas orar é chato. É porque você está conversando com a pessoa errada na oração. Você não está conversando com Deus. Você está conversando com você mesmo. Você está conversando com a sua dificuldade. Você está conversando com a sua doença. Você está conversando com o seu fracasso. Porque quando você conversa com Deus, você até esquece a hora. Você vê, já passou 1 hora, 2 horas. Conversar com Deus é bom demais. É bom demais. E eu falo para você, se você está achando chato orar, é porque você está orando para a pessoa errada. Você está conversando, você não está conversando com Deus. Está conversando consigo mesmo. Então hoje Deus manda dizer para você, ele não precisa de nenhum sacrifício.
Ele não precisa de nenhuma obediência para ele ser Deus. Mas nós precisamos. Nós precisamos ser gratos, agradecidos. Trazer à memória o que dá esperança, o que Deus já fez na sua vida. E nós precisamos obedecer. Então, gaste tempo. Você acha que Caim, do nada, pegou uma pedra e matou o irmão? Foi um sentimento cultivado há anos dentro do coração dele. Foi o primeiro crime da Bíblia, o primeiro homicídio da Bíblia. E a gente lê, acho que foi, acabou ali a oferta, foi e matou. Não é isso. Ali tinha um ressentimento muito grande que cresceu dentro de Caim. E foi tirando dele a presença de Deus. E o que Deus faz com a nossa obediência e a gratidão, nos protege. Nos protege de nós mesmos, das nossas escolhas erradas, do nosso pecado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abençoe o seu dia e que você abrace a obediência e a gratidão, porque custa. Pra gente ser grato, custa. Porque agradecer a Deus por algo que você não consegue ver o resultado ainda, que foi o que Abel fez. Quando ele entregou as primícias, ele estava entregando todo o lucro que ele ia ter. Mas ele não se preocupou porque ele sabia que o Criador de todas as coisas tinha sustentado ele e a família dele até aquele momento, não ia fazer falta o que ele estava entregando para Deus. Foi um ato de obediência, foi um ato de gratidão. Você reconhecer que Deus é, que Deus faz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abençoe o seu dia. E que você consiga fazer como Abel fez. Desapegar-se. Desapegar-se. Olhar para tudo que está ao seu redor e falar, tudo é do Senhor. Entrega seus filhos, deixa Deus cuidar. Entrega seu marido, sua esposa, seu trabalho, seu pastor, sua igreja. Não aflige seu coração. Não perturbe o seu coração. Creia que Deus faz e que Deus está trabalhando. Mesmo que você não sinta e mesmo que você não veja, Ele está fazendo. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida dos meus irmãos. Que o teu Santo Espírito os visite e os abrace nesse momento, ajudando-os a olhar para ti e a te ver de perto. Em nome de Jesus, tire toda angústia, toda aflição do coração dos meus irmãos nesta manhã. Que eles possam entender que na tua presença é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para entregar o nosso melhor tempo. Tudo de primícias que tem na nossa vida, colocar nas suas mãos, porque o Senhor se agrada do nosso coração quando Ele é rendido a Ti, quando Ele é obediente, quando reconhece que o Senhor está fazendo. E agradece não porque entende, mas porque sabemos que o Senhor não para de fazer e nem trabalhar na nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo. Qualquer enfermidade que você tem na sua alma, seu coração estiver aflito, preso por correntes emocionais, sejam quebradas agora em nome de Jesus e você seja liberto em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um cheiro e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.